Munique, verão de 1821. Uma noite sufocante que mudaria tudo. Enquanto a elite bávara ria com champanhe e valsa, Anneliese von Württemberg caminhava pelo salão como uma condenada. Por 5 anos, fora tratada como filha de traidor. Naquela noite, a humilhação seria completa. Mandaram-na sentar ao lado do duque mais temido de toda a Baviera, um homem que ninguém ousava se aproximar. Era uma brincadeira cruel, uma punição pública. Mas o que a sociedade não sabia era que aquele duque guardava um segredo capaz de destruir as famílias mais poderosas do Principado, e que o pai de Anneliese jamais fora o traidor que todos acreditavam. Esta é uma história sobre como a crueldade de uns se tornou a redenção de outros. Se você ama romances históricos cheios de reviravoltas, segredos de linhagem e justiça social, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esta história vai prender você do primeiro ao último segundo. O calor de julho em Munique era implacável naquele verão de 1821. O tipo de calor que grudava na pele, que tornava o ar denso e sufocante. Mas, para Anneliese von Württemberg, o desconforto do clima era o menor dos problemas. Sentada diante do espelho embaçado no quarto modesto, Anneliese prendia os cabelos louro-escuros em um coque severo. Cada movimento era mecânico, ensaiado, uma armadura invisível contra o que a aguardava naquela noite. "Você não precisa ir, querida", murmurou a baronesa viúva von Württemberg da poltrona desgastada. A voz da mãe era fina, desprovida da vitalidade que um dia a tornara admirada em Munique. 5 anos de vergonha haviam transformado aquela mulher radiante em uma sombra pálida. "Wilhelm pode cuidar de si próprio." "Wilhelm tem 18 anos, mãe", respondeu Anneliese, mantendo a voz firme. "Ele precisa estabelecer conexões. As primas da condessa Hildegard podem ser uma boa aliança." O que ela não disse era que aliança significava a última chance do irmão escapar da marca de traidor que o sobrenome Württemberg carregava. Anneliese, aos 29 anos, já desistira de qualquer futuro para si mesma. Mas Wilhelm ainda tinha uma chance. A baronesa suspirou, resignada, voltando o olhar para a janela. Lá fora, Munique se preparava para mais uma noite de festividades. Carruagens, vozes animadas, risadas que não alcançavam aquela casa silenciosa. Anneliese olhou para o vestido azul claro estendido sobre a cama. 5 anos de idade, remendado com cuidado nos lugares onde rasgara. As outras mulheres usariam sedas francesas e joias que brilhavam como estrelas. Ela usaria um vestido velho e nenhuma joia. As verdadeiras haviam sido vendidas há muito tempo, mas não havia escolha. Nunca havia. 2 horas depois, Anneliese descia de uma carruagem alugada na entrada do Palácio Wittelsbach. Wilhelm a acompanhava, desajeitado em um traje já pequeno demais. Ele era bonito, cabelos loiros, olhos azuis honestos, um sorriso que ainda não aprendera a desconfiar do mundo. "Você está bem?" Wilhelm sussurrou, ao subirem os degraus de mármore. "Sempre estou", mentiu Anneliese, erguendo o queixo. Os sussurros começaram no instante em que atravessaram as portas do salão. A música da orquestra não abafou os murmúrios que se espalharam como fogo. Cabeças viraram. Leques subiram para esconder bocas. Olhos estreitaram-se com desprezo. "É a filha do barão traidor. Como ousa aparecer aqui? Pobre rapaz, tão jovem!" Anneliese apertou os dedos no braço do irmão. "Ignore. Não lhes dê a satisfação." O salão era uma explosão de opulência. Lustres de cristal refletiam 1000 velas sobre paredes com afrescos mitológicos. O ar cheirava a perfume caro, suor discreto e cera. Um aroma sufocante que intensificava o calor insuportável. Anneliese localizou a condessa Hildegard,
prima distante da mãe, que por compaixão cristã ainda os recebia. As filhas da condessa, 3 jovens em vestidos pastéis, estavam perto do terraço. Wilhelm caminhou até elas, e Anneliese o seguiu como uma guardiã silenciosa. Ah, Wilhelm! Hildegard o cumprimentou com cordialidade genuína. Minhas filhas comentavam sobre sua apresentação de esgrima. Dizem que foi excepcional. Wilhelm corou. As primas o cercaram com perguntas, e Anneliese sentiu alívio. Ali, o irmão era bem-vindo, mas ela era apenas tolerada. Hildegard lançou um sorriso constrangido antes de voltar-se para Wilhelm. As primas nem fingiam vê-la. Anneliese recuou, posicionando-se perto de uma coluna. Conhecia bem essa posição, nas margens, invisível até que alguém decidisse torná-la visível para fins cruéis. Foi então que um murmúrio diferente percorreu o salão. Mais intenso, carregado de tensão que fez a música esmorecer. Um homem acabara de entrar. Alto, facilmente ultrapassando 1,85 m, ombros largos, sob um casaco preto impecável. Cabelos negros com fios prateados nas têmporas. Feições angulares que seriam belas se não fosse a severidade da expressão. E os olhos, âmbar. Cor de mel escuro sob velas. Ele não sorria. Não cumprimentava ninguém. Atravessou o salão em direção ao terraço, ignorando todas as tentativas de interação. Quem é? Sussurrou uma dama próxima. Dizem que é o Duque von Aldenberg, respondeu outra com medo mal disfarçado. Viúvo, a esposa morreu em circunstâncias estranhas. Enlouqueceu de luto, vive trancado no castelo e só sai quando necessário. Não chegaria perto daquele homem nem por fortuna. Anneliese observou o duque se posicionar sozinho, braços cruzados, olhar varrendo o salão com desdém ou cansaço existencial. Ele não parecia louco, parecia perigoso, controlado. Anneliese estava prestes a desviar o olhar quando outra figura surgiu, Condessa Brunhilde von Eschenbach. O coração de Anneliese afundou. Brunhilde era tudo que ela não era. Alta, voluptuosa, cabelos ruivos em cachos com pérolas, vestido verde esmeralda e joias que valiam mais que a casa dos Württemberg. Aos 32 anos, era uma das mulheres mais influentes de Munique, casada com o conde Ernst von Eschenbach, anfitriã dos salões exclusivos, e prima de Anneliese. Brunhilde sempre a odiara. O avô comum preferira a doce Anneliese à ambiciosa Brunhilde. Quando o testamento deixara uma pequena herança simbólica para Anneliese, a raiva tornara-se ódio visceral. Então veio o escândalo do barão e Brunhilde ganhou a arma perfeita. Os olhos azul gelo da condessa fixaram-se em Anneliese com um brilho que fez seus instintos gritarem. Brunhilde aproximou-se com passos graciosos, sorriso cruel nos lábios. Minha querida prima Anneliese. A voz era doce como mel envenenado, alta o suficiente para ser ouvida. Que surpresa vê-la esta noite. Pensei que tivesse aprendido seu lugar. Anneliese forçou um sorriso. Boa noite, Brunhilde. Estou acompanhando Wilhelm. Ah, sim, o jovem Wilhelm. Tão corajoso, construindo uma carreira militar apesar do sobrenome. Brunhilde inclinou a cabeça, fingindo compaixão. Deve ser difícil viver com a vergonha. O que você quer, Brunhilde? Os olhos da condessa brilharam com malícia. Notei que está sozinha, novamente, como sempre, e pensei, que cruel deixar minha prima sem companhia. O estômago de Anneliese apertou. Ela conhecia esse tom. Veja, Brunhilde apontou discretamente para o duque. Temos ali um convidado tão desacompanhado quanto você. O Duque von Aldenberg. Tenho certeza de que teriam muito em comum. Brunhilde não. Tarde demais. A condessa ergueu a voz pelo salão. Senhoras e senhores, que descortesia! O Duque von Aldenberg está sem companhia, e minha prima Anneliese também. Que cruel deixá-los isolados. Cabeças viraram.
Conversas cessaram. A música hesitou. Anneliese sentiu o sangue drenar. Anneliese, querida, Brunhilde disse alto, sorriso radiante, por que não faz companhia ao nosso duque? Tenho certeza de que ele apreciará a perspectiva única que você oferece sobre ser... Bem, você sabe. Risadas abafadas ecoaram. Observava 30, 40 pares de olhos fixados nela, esperando, alguns com pena, a maioria com curiosidade cruel. No centro daquela tempestade, o Duque von Aldenberg virou a cabeça lentamente. Os olhos cor de âmbar encontraram os dela através do salão. Anneliese sentiu algo estranho, não pânico, não humilhação, mas uma centelha de desafio que não sentia há anos. Se Brunhilde queria espetáculo, teria espetáculo. Anneliese endireitou a coluna, ergueu o queixo e começou a caminhar. Cada passo pelo mármore ecoava como sentença. Os convidados se afastavam, abrindo o corredor. Sussurros seguiam como fantasmas. Ela realmente vai... A audácia... Coitada. Anneliese manteve os olhos à frente. Não em Brunhilde, satisfeita, não nos rostos julgadores, mas no homem alto e severo que a observava aproximar-se sem expressão discernível. Quando ficou diante dele, Anneliese executou uma reverência perfeita. Cada movimento preciso. Dignidade era a única arma que ninguém podia tirar. Vossa Graça, disse voz surpreendentemente firme. Peço desculpas pela intromissão. Meu nome é Anneliese von Württemberg. A condessa Brunhilde achou que o senhor apreciaria a companhia, embora eu suspeite que ela superestime tanto a necessidade de vossa graça por conversação quanto minha capacidade de oferecê-la. Por um longo momento, o duque não disse nada. Os olhos cor de âmbar a estudavam com intensidade que a fazia querer recuar, mas ela se manteve firme, encontrando aquele olhar. Então, inesperadamente, algo mudou. Um leve relaxamento. O canto da boca tremendo, não exatamente um sorriso, mas a sugestão de um. Senhorita von Württemberg, a voz era grave, barítono profundo com sotaque do norte. Suspeito que a motivação da condessa foi menos caridosa do que garantir meu conforto. Ele gesticulou para a cadeira vazia ao lado. Por favor, sente-se. E Anneliese, chocada demais para fazer outra coisa, sentou. A conversa com o Duque von Aldenberg naquela noite fora inesperada. Ele tratara Anneliese como pessoa, não como filha de traidor. Perguntara sobre Wilhelm, sobre a vida em Munique, mas não mencionara o escândalo. Quando se despediu, disse apenas, espero que nos encontremos novamente. Anneliese não esperava que o encontro acontecesse tão cedo. Na manhã seguinte, uma carruagem ducal, águia negra com coroa dourada, parou diante da modesta casa dos Württemberg. Helga, a criada, quase deixou cair a bandeja do café. Senhorita Anneliese, tem uma carruagem ducal na porta. O estômago de Anneliese apertou. Brunhilde usaria isso como prova de que ela estava seduzindo o duque louco. Cada visita seria combustível para novos rumores. Mas recusá-lo seria uma ofensa grave. Diga que entre. Heinrich von Aldenberg ocupava quase todo o espaço da pequena entrada. Após as apresentações formais, ele foi direto ao assunto. Estou em Munique conduzindo uma investigação sobre eventos militares das guerras napoleônicas. O nome do barão von Württemberg surgiu repetidamente, e não da maneira que a sociedade acredita. A baronesa empalideceu. Anneliese sentiu o ar faltar. Há evidências de que seu pai foi vítima de uma conspiração. Ele descobriu traição e foi eliminado por isso. O silêncio foi absoluto. Isso não é possível, a baronesa sussurrou. Todos disseram o que os verdadeiros traidores queriam, Heinrich respondeu sem rodeios. Senhorita von Württemberg, seu pai deixou algum documento, diários, cartas? Wilhelm falou antes que Anneliese pudesse.
Ela guarda um diário dele. Annelise subiu ao quarto e pegou o diário de couro gasto que guardava como relíquia. Quando voltou, Henrik o aceitou com reverência. Ele abriu, examinou as páginas e parou. Está codificado. Seu pai usou cifra militar. Posso levar para decodificar? Não. A palavra saiu firme. É tudo que me resta dele. Henrik devolveu o diário. Então permita-me trabalhar aqui, na presença da senhora. Assim, nunca sai de sua posse. As pessoas vão falar, Annelise disse em voz baixa. Deixe falarem. A verdade importa mais. Fácil para um duque dizer. Para ela, fofoca era veneno. Mas e se o pai fosse inocente? Está bem. O senhor pode voltar. Quando Henrik saiu, algo pequeno e frágil começou a germinar no peito de Annelise. Algo que ela não permitia sentir há 5 anos. Esperança. Os dias seguintes foram intensos. Henrik voltava diariamente, trazendo livros de criptografia, trabalhando pacientemente sobre as páginas codificadas. Ele falava pouco, mas quando falava, tinha propósito. Minha esposa, Clara, também investigava, disse certa manhã, a voz carregada de dor contida. Eu a envolvi nisso. Ela pagou o preço. Annelise instintivamente tocou a mão dele sobre a mesa, breve, quase acidental. Henrik olhou surpreso antes de assentir em silêncio. Foi Helga quem trouxe as notícias da cidade na terceira manhã. Senhorita, os rumores estão ruins. A condessa Brunhilde diz em todos os salões que está tentando prender o duque, que usa artimanhas para seduzi-lo. Annelise fechou os olhos. É claro. Não se preocupe. Henrik disse sem erguer os olhos, voz cortante. A condessa pode dizer o que quiser. Mas rumores são armas, Vossa Graça. O senhor tem título e poder. Eu não tenho nada. Henrik ergueu os olhos, determinação feroz no olhar âmbar. Qualquer pessoa que espalhar mentiras sobre a senhora responderá a mim pessoalmente. Isso inclui a condessa. Era proteção, era poder, era perigoso, porque tornava os rumores mais críveis. Mas naquele momento, Annelise não conseguiu se importar. Obrigada. 3 dias depois, Henrik a convidou para um passeio de carruagem. Wilhelm insistiu que era aceitável desde que ficassem em áreas públicas. A baronesa concordou, preocupada, mas esperançosa. A carruagem tinha bancos de veludo azul escuro e cortinas de seda. Annelise sentou-se rigidamente, consciente da proximidade dele. Relaxe, Henrik disse com quase humor. Não mordo. Estou preocupada com o que cada pessoa que nos ver vai adicionar à história de Brunhilde. Então, vamos dar algo que valha a pena contar. Atravessaram Munique até os jardins públicos. O sol de julho era implacável, mas as árvores ofereciam sombra. Henrik desceu primeiro, oferecendo a mão. O toque era firme, caloroso. Annelise sentiu consciência aguda percorrer a espinha. Há quanto tempo não vem aqui? Ele perguntou enquanto caminhavam entre canteiros de flores. 5 anos. Vinha com meu pai. Ele amava jardins. Era um homem sábio. Era um homem bom. A voz de Annelise saiu firme. Ele acreditava em honra de forma quase ingênua. Henrik parou, encarando-a. Decodifiquei parte do diário. Peço desculpas por levá-lo sem permissão, mas precisava de referências. O coração de Annelise parou. E? Seu pai descobriu que 3 oficiais prussianos de alto escalão vendiam informações militares aos franceses. Compilou evidências para levar ao comando austríaco. Mas antes que pudesse, Henrik pausou. Eles o encontraram primeiro. As pernas de Annelise fraquejaram. Henrik a segurou pelo cotovelo, guiando-a até um banco. Foi assassinato, ela disse. Confirmação, não pergunta, não foi suicídio. Não, foi assassinato disfarçado. Depois silenciaram a verdade, dizendo que ele era o traidor. Annelise cobriu o rosto. 5 anos de vergonha. 5 anos
carregando um peso que nunca deveria ter sido dela. Tudo mentira, mentira construída sobre o corpo do pai. Quem? Ela conseguiu perguntar entre soluços contidos. Quem fez isso? Ainda estou juntando as peças, mas estou perto. E quando descobrir todos os nomes, prometo que terá justiça. Anneliese ergueu o rosto, lágrimas descendo. Por que está fazendo isso? Por que se importa? Henrik segurou o queixo dela gentilmente, forçando-a a encontrar seus olhos. Porque alguém precisa se importar. Porque a verdade importa e porque... A voz baixou, íntima. A senhora importa. O mundo pareceu parar. Anneliese viu algo nos olhos dele que a fez perder o fôlego. Não pena, não dever. Algo perigosamente próximo de afeto. Vossa Graça, ela sussurrou, isto é imprudente. Provavelmente, ele concordou, mas não soltou o queixo dela. Mas a imprudência ocasional pode ser libertadora. Então recuou, deixando ar frio onde seus dedos estavam. Anneliese sentiu a perda do toque fisicamente. Mais tarde, quando se preparavam para voltar, Anneliese fez a pergunta que a atormentava. Há algum prazo para sua investigação? Os olhos dele escureceram. Os homens que mataram seu pai estão inquietos. Sentem que alguém está investigando e pessoas inquietas cometem erros ou atos desesperados. Eles são perigosos? Extremamente, Henrik disse sem hesitar. E estão muito mais próximos de nós do que a senhora imagina. No caminho de volta, enquanto a carruagem balançava suavemente pelas ruas, Anneliese olhou pela janela e viu Brunhilde parada na esquina, observando-os passar. O sorriso cruel nos lábios da prima era inconfundível. A guerra estava apenas começando. E Anneliese não sabia se estava pronta para lutar, mas olhou para Henrik ao lado dela, esse homem que aparecera do nada oferecendo verdade e justiça, e sentiu algo mudar dentro de si. Talvez não precisasse estar pronta, talvez precisasse apenas ser corajosa. E coragem ela descobrira. Era continuar mesmo quando o medo tentava paralisá-la. Vossa Graça, ela disse suavemente, quando descobrir quem matou meu pai, quero estar lá. Quando confrontá-los, quero olhá-los nos olhos. Henrik virou-se para ela, surpresa e algo mais. Respeito, talvez, brilhando no olhar. Isso pode ser perigoso. Tudo na minha vida é perigoso há 5 anos, Anneliese respondeu. Pelo menos desta vez estarei lutando por algo que importa. Ele segurou a mão dela entre as suas, não um gesto breve como antes, mas deliberado, forte. Então lutaremos juntos. E naquele momento, enquanto a carruagem os levava de volta pela cidade que os julgava, Anneliese von Württemberg sentiu algo que não sentia desde antes do escândalo. Sentiu que pertencia a algum lugar. Mesmo que esse lugar fosse apenas ao lado de um duque enigmático com olhos cor de âmbar e um passado sombrio. Era suficiente. Por enquanto, era mais do que suficiente. A verdade veio como uma lâmina na escuridão. 7 dias após o passeio nos jardins, Henrik chegou à casa dos Württemberg com expressão que Anneliese nunca vira. Fúria fria e controlada. Terminei de decodificar, ele disse sem preâmbulos. E sei exatamente quem matou seu pai. A sala ficou em silêncio absoluto. A baronesa deixou a xícara cair. Wilhelm congelou na porta. Quem? Anneliese forçou a palavra a sair. Henrik abriu o diário e apontou para 3 nomes. General Klaus von Brenner, Coronel Friedrich Steinhardt e o conde Ernst von Eschenbach. O mundo inclinou sob os pés de Anneliese. Ernst, o marido de Brunhilde. O mesmo. Ele era o intermediário financeiro, recebia pagamentos dos franceses e distribuía entre os oficiais. Seu pai descobriu tudo e planejava entregá-los às autoridades austríacas. 3 dias antes da reunião, apareceu morto. A baronesa começou a chorar.
Wilhelm soltou uma maldição. Mas Anneliese sentiu algo estranho crescer no peito. Brunhilde não sabe. Ela não faz ideia do que o marido fez. Henrik inclinou a cabeça, observando-a. Provavelmente não. Ernst é meticuloso. Ela acredita que a fortuna vem de investimentos legítimos. Quando a verdade vier à tona, Brunhilde perderá tudo, Anneliese disse, a compreensão doendo fisicamente. Sim, Henrik confirmou. Wilhelm deu um passo à frente, punhos cerrados. E ela merece. Depois de tudo que fez... Ela não sabia. Anneliese interrompeu. Brunhilde é cruel, invejosa, mesquinha, mas não é cúmplice. Ela vai sofrer por crimes que não cometeu. Como você sofreu, Henrik disse suavemente. A ironia é poética. Anneliese olhou para ele. Isto a incomoda? Incomoda que uma mulher inocente pague pelo marido? Sim, mas não muda o que deve ser feito. Ernst e seus cúmplices venderam informações que mataram centenas de soldados. Mataram seu pai. A justiça não escolhe vítimas convenientes. Anneliese sabia que ele estava certo. Quando? 3 dias. Estou organizando uma recepção. Todos os envolvidos estarão presentes. As autoridades austríacas chegarão com mandados no meio do evento. Por que público? Wilhelm quis saber. Os olhos de Henrik brilharam sombrios. Porque homens como Ernst prosperaram às custas de reputações destruídas. É justo que percam as suas da mesma forma, publicamente. Era vingança, Anneliese percebeu. Não apenas justiça. Há outra coisa, Henrik hesitou. Para que isto funcione, preciso de peso social. Preciso demonstrar que não é perseguição, mas questão de honra pessoal. Como? Embora Anneliese já adivinhasse, Henrik respirou fundo, anunciando nosso noivado publicamente naquela noite. O silêncio foi ensurdecedor. Seria temporário. Henrik explicou rapidamente, apenas até os julgamentos terminarem. Depois, se desejar, podemos anular. Mas enquanto isso, como minha noiva, teria proteção completa. E quando a verdade for revelada, terá posição para reconstruir o nome da família. Era prático, estratégico. Então por que doía tanto? E depois, Anneliese perguntou, depois que os culpados forem presos, o senhor simplesmente volta para seu castelo? Algo passou pelos olhos dele, dor ou arrependimento. Se for o que a senhora desejar. Não era, mas Anneliese não conseguia admitir que começara a imaginar um futuro diferente. Está bem, farei isso. A recepção do Cal foi o evento da temporada. O salão brilhava com 1000 velas. Flores exóticas decoravam cada superfície. A elite bávara circulava em sedas e joias. Anneliese usava vestido azul safira com bordados em prata que Henrik encomendara. Ela mal se reconhecia no espelho. Parada ao lado de Henrik na entrada, sentia cada olhar fixo nela. Os sussurros eram ensurdecedores. Brunhilde estava do outro lado, magnífica em verde esmeralda, braço entrelaçado no de Ernst. O marido parecia exatamente o que fingia ser, um conde próspero sem segredos. Quando Brunhilde viu Anneliese, o rosto contorceu em fúria. Henrik subiu a plataforma e ergueu a mão. A música cessou. O silêncio dominou o salão. Senhoras e senhores, agradeço a presença. Convoquei esta recepção por 2 motivos. O primeiro, ele estendeu a mão para Anneliese. É anunciar meu noivado com a senhorita Anneliese von Württemberg. O salão explodiu. Gritos abafados. Sussurros histéricos. Brunhilde ficou branca. Henrik continuou, impassível. Alguns questionarão esta escolha. Afinal, o nome Württemberg carrega certa reputação. Mas é justamente sobre isso que preciso falar. 2 homens de uniforme austríaco entraram com uma caixa de documentos. O barão von Württemberg foi acusado de traição há 5 anos. Sua família foi destruída. Sua filha sofreu humilhação pública por crimes que seu pai supostamente cometeu. O salão
estava em silêncio absoluto. Mas o barão nunca foi traidor. Henrik endureceu a voz. Ele foi assassinado por ter descoberto uma rede de espionagem que vendia informações aos franceses. Informações que custaram centenas de vidas. E os verdadeiros traidores destruíram sua reputação para proteger a própria. Ele acenou para os oficiais que distribuíram documentos. Isto é prova, e os homens responsáveis estão nesta sala. Henrik apontou diretamente. General Klaus von Brenner, Coronel Friedrich Steinhardt e o Conde Ernst von Eschenbach. O caos foi instantâneo. Ernst tentou correr, mas os oficiais já estavam em posição. Brenner sacou uma arma antes de ser desarmado. Steinhardt desabou, murmurando negações. E Brunhilde ficou congelada, observando o marido ser arrastado em algemas. Quando os olhos dela encontraram os de Anneliese, havia compreensão, horror, reconhecimento. A sala explodiu em vozes. Vários se aproximaram de Anneliese murmurando desculpas constrangidas. Senhorita von Württemberg, eu não sabia... Por favor, perdoe meus comentários. Anneliese mal ouvia. Seus olhos seguiam Brunhilde, que empurrava a multidão até chegar perto. Você sabia, a voz da prima saiu quebrada. Você sabia e não me contou. Descobri há 3 dias, Anneliese respondeu firme. E sim, Henrik sugeriu que eu te avisasse. Mas decidi que a verdade era mais importante. Assim como você decidiu, repetidamente, que humilhar-me era mais importante que compaixão. Brunhilde recuou como se esbofeteada. Ele é meu marido, o pai dos meus filhos. Como pude não saber? Da mesma forma que meu pai era bom, e você escolheu acreditar que era traidor, Anneliese disse suavemente. Às vezes, vemos apenas o que queremos ver. Lágrimas escorreram pelo rosto de Brunhilde, arruinando a maquiagem. O que vai acontecer agora? Agora você vai entender como é perder tudo por algo que não fez. E talvez aprenda a compaixão que nunca demonstrou. Brunhilde soltou um soluço e saiu correndo. Anneliese não sentiu satisfação. Apenas cansaço profundo. Henrik apareceu ao lado, tocando o ombro gentilmente. Está bem? Não sei. Isto deveria parecer vitória. Por que parece tão vazio? Porque a senhora tem coração, Henrik disse simplesmente. E corações bons não encontram alegria em sofrimento alheio, mesmo quando merecido. Anneliese olhou para ele. Este homem que aparecera oferecendo verdade e justiça. Por que fez isto? Por que se importou tanto? Henrik segurou o rosto dela entre as mãos. Porque quando a conheci, vi alguém que sobrevivera a anos de crueldade sem perder a dignidade. Vi força, vi coragem, e pensei que talvez alguém assim pudesse me ensinar a viver novamente, ao invés de apenas existir. E o noivado? Anneliese sussurrou. Foi apenas estratégia. Começou como estratégia, Henrik admitiu. Mas agora gostaria que fosse real. O coração de Anneliese acelerou. Vossa Graça, Henrik. Meu nome é Henrik, e gostaria de ouvi-lo de seus lábios. Henrik, ela repetiu, e o nome saiu íntimo. Então, ele perguntou vulnerável, quando tudo isso acabar, você consideraria tornar este noivado permanente? Anneliese olhou ao redor, para o salão onde fora humilhada, para as pessoas que a julgaram, para o futuro que finalmente parecia possível, e olhou para o homem que dera tudo isso a ela. Sim, ela disse. Sim, consideraria. O sorriso de Henrik foi pequeno, mas genuíno. E pela primeira vez, desde que Clara morrera, seus olhos brilharam com algo além de dor, brilharam com esperança. Verão de 1826, 5 anos depois. O castelo Aldenberg brilhava sob o sol da tarde. Jardins se estendiam até onde a vista alcançava, e o som de risadas infantis ecoava pelos corredores de pedra. Anneliese von Aldenberg
Duquesa von Aldenberg observava os filhos brincarem. Greta, com 4 anos, tinha os cabelos louro-escuros da mãe e seriedade precoce. Karl, com 2 anos, era pura energia, correndo atrás de borboletas. Greta, não deixe seu irmão cair no lago, Anneliese chamou sem alarme real. Ela herdou sua capacidade de manter todos em ordem, Henrik disse atrás dela. Anneliese sorriu. E Karl herdou sua teimosia. Henrik sentou-se ao lado, relaxado. Os fios prateados nas têmporas haviam aumentado, mas os olhos âmbar ainda brilhavam. Estava pensando naquela noite, o baile. Quando Brunhilde me mandou sentar ao seu lado, Anneliese disse. Henrik pegou a mão dela. Eu penso nisso frequentemente. Quando exatamente decidiu que isto era mais do que apenas justiça? Henrik ficou quieto antes de responder. Na noite do baile, quando você atravessou aquele salão com a cabeça erguida, recusando-se a quebrar, pensei, esta mulher tem mais coragem do que a maioria dos homens que conheci. Eu estava apavorada. Eu sei, foi por isso que me impressionou. Coragem é continuar apesar do medo. Henrik beijou a mão dela. Você me salvou, Anneliese, tanto quanto eu salvei você. Greta correu até eles. Mama, Carlo está tentando comer flores de novo. Anneliese riu. Quando a filha voltou correndo, Henrik comentou. Você tem reunião esta tarde? Sim, mais 3 famílias chegaram, viúvas de oficiais executados injustamente. Anneliese suspirou. A Fundação Württemberg fornecia apoio para famílias de militares condenados injustamente. Em 5 anos, haviam ajudado mais de 50 famílias. Era o legado do pai dela. Você deveria estar orgulhosa, Henrik disse. Nós mudamos. Sem seu apoio, eu ainda seria a filha arruinada. Não, você sempre foi extraordinária. Eu apenas dei à sociedade permissão para vê-la. Um servo apareceu, cauteloso. Vossa Graça, há uma visitante. A antiga condessa von Eschenbach, senhora Brunhilde. O jardim congelou. Henrik tensionou o protetor, mas Anneliese apertou a mão dele. Deixe-a entrar. Brunhilde apareceu momentos depois, irreconhecível. Magra demais, rosto marcado por sofrimento, vestido simples de luto, cabelos ruivos em coque severo, sem adornos. Anneliese, obrigada por me receber. O que há traz aqui? Vim pedir desculpas. Sei que não significa nada, mas precisava dizer pessoalmente. Desculpas? Por tudo. Pela crueldade. Por ter sido tão cega que não consegui ver que você era inocente. Que seu pai era inocente. E que meu marido... A voz quebrou. Lágrimas escorreram. Ernst foi executado há 3 anos. Perdi tudo. Meus filhos recusam meu sobrenome. Me permitem visitá-los uma vez por mês. Sinto muito, Anneliese disse sincera. Não sinta. Você estava certa. Eu precisava entender como era perder tudo por algo que não fiz. Onde está morando? Em um convento. Trabalho na cozinha em troca de comida e cama. O silêncio se estendeu, pesado. Eu deveria odiá-la, Anneliese disse finalmente. Você tornou os piores anos da minha vida ainda piores. Eu sei, mas não odeio. Porque entendo que sua crueldade vinha de dor, de inveja e medo, medo de nunca ser suficiente, de nunca ser amada pelo que era. Brunhilde soluçou. Aprendi que guardar raiva envenena apenas quem a carrega. Então sim, Brunhilde, eu a perdoo. Por quê? Depois de tudo? Porque alguém me ensinou que compaixão não é fraqueza, é a maior força que possuímos. Anneliese olhou para Henrik. E porque ambas sofremos pelo mesmo sistema cruel, nenhuma de nós merecia carregar essas culpas. Brunhilde cobriu o rosto. Não mereço seu perdão. Ninguém merece perdão. É por isso que é um presente. Anneliese estendeu a mão. Brunhilde pegou-a, tremendo. Obrigada. Quando a prima partiu, Henrik abraçou Anneliese. Você é extraordinária. Sou humana. Estou cansada de carregar dor.
Naquela noite, na biblioteca, Henrik serviu vinho. Você acha que Brunhilde vai ficar bem? Eventualmente. Ela tem algo agora que não tinha antes. O quê? Humildade. Compreensão. Quem sabe? Talvez construa algo melhor. Annelise bebeu pensativamente. Às vezes, ainda penso naquela noite. Eu queria desaparecer. Mas não desapareceu. Você lutou. Porque não tinha escolha. Havia escolha, Henrik corrigiu. Você poderia ter fugido, desistido, mas escolheu continuar, escolheu manter dignidade. Ele segurou o rosto dela. E essa escolha mudou tudo. Não apenas para você, mas para mim, para Wilhelm, para todas as famílias que sua fundação ajudou. Uma escolha, um momento de coragem, e o mundo inteiro mudou. Annelise beijou-o. Eu te amo. Eu te amo. Hoje, amanhã e todos os dias depois. Enquanto a noite avançava, Annelise refletiu sobre a jornada. Sobre a jovem apavorada que atravessara um salão 5 anos atrás. Sobre o duque sombrio que escolhera ver além da reputação arruinada. Sobre como a crueldade de uns se tornara a redenção de outros. A história poderia ter sido diferente, mas não foi. E talvez fosse exatamente isso que tornava a vida bela. Não a ausência de sofrimento, mas a capacidade de transformá-lo em algo maior. De encontrar amor na escuridão, justiça na injustiça, esperança quando tudo parecia perdido e, acima de tudo, a coragem de continuar. Não importava quantas vezes o mundo tentasse quebrá-la. Porque no final, não era o título que a definia. Não era a fortuna ou a posição social. Era a escolha de ser gentil quando a crueldade seria mais fácil. De perdoar quando a vingança seria mais doce. De amar quando o medo sussurrava para se proteger. Essa era a verdadeira nobreza. E era isso que Annelise von Aldenberg, a filha do barão injustiçado, a mulher que se recusou a quebrar, ensinaria aos próprios filhos. Que o caráter vale mais do que qualquer título, que a verdade sempre encontra seu caminho. E que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados das piores humilhações. 5 anos depois daquela noite sufocante de julho, em 1821, Annelise von Württemberg não era mais a mulher humilhada que atravessara um salão em silêncio. Era a duquesa von Aldenberg, mãe, filantropista e, acima de tudo, a mulher que provou que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando demora anos. A crueldade de Brunhilde não a destruiu. Apenas revelou quem Annelise sempre fora. Alguém digna de amor, de respeito, de um título que carregava com honra verdadeira. A verdadeira nobreza nunca esteve nos sobrenomes, nos castelos ou nas heranças. Está na coragem de continuar quando todos esperam que você caia. Na dignidade de perdoar, mesmo quando a vingança seria mais fácil. Na força de amar, mesmo depois de tudo que a vida tira de você. A história de Annelise nos lembra que as narrativas oficiais nem sempre contam a verdade completa. Que por trás de cada traidor, condenado pela sociedade, pode haver uma vítima de conspiração. Que julgar sem conhecer os fatos pode destruir inocentes. E que a compaixão, mesmo pelos que nos feriram, é a maior vitória que podemos alcançar. Se esta história te tocou, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama romances históricos e me conte nos comentários. Você teria perdoado Brunhilde ou a crueldade dela seria imperdoável? Inscreva-se no Diários da Nobreza e ative o sininho para mais histórias de amor, escândalo e redenção que o tempo tentou apagar. Porque toda verdade, não importa quanto tempo leve, merece ser contada.